Porque o dinheiro sempre parece escapar das suas mãos no exato momento em que começa a entrar. Você tem um mês bom e logo surge um problema inesperado, recebe um valor extra e aparece uma despesa que consome tudo. Consegue organizar suas finanças e, de repente, algo acontece e volta ao mesmo ponto. Parece azar, parece coincidência, parece até uma espécie de maldição. Mas e se não for azar? E se o problema não estiver na economia, nas pessoas ou nas circunstâncias, mas na sua própria capacidade de sustentar energia? Aqui está algo que quase ninguém explica de forma clara. O seu corpo tem um limite interno para o quanto ele se sente seguro em receber. Quando você recebe mais dinheiro do que o seu sistema nervoso está acostumado a segurar, ele entra em alerta. Não porque dinheiro seja ruim, mas porque expansão parece perigosa. Seu corpo não entende dinheiro como números, ele entende como energia. E energia em excesso, para um sistema que não está preparado, soa como ameaça. Então o que acontece? O próprio sistema começa a criar saídas, pequenos vazamentos, decisões impulsivas, problemas inesperados, gastos que simplesmente acontecem. Não é consciente, não é sabotagem planejada, é regulação. Seu sistema tenta voltar para o nível que ele considera seguro. É como encher um balde que tem pequenos furos. Você coloca água, ela entra, mas escorre. Não importa o quanto você despeje. Se os vazamentos não forem fechados, o nível nunca sobe. Hoje você vai entender 3 sinais físicos claros de que o seu corpo está vazando energia financeira. Eles aparecem na sua mandíbula, nos seus hábitos e até na sua digestão. E quando você aprende a identificar esses vazamentos, algo muda. Você deixa de lutar para ganhar mais e começa a aumentar sua capacidade de sustentar mais, e isso muda tudo. Antes de falar dos sinais físicos, você precisa entender uma coisa simples. Dinheiro não começa na conta bancária. Ele começa na sua energia. Nas tradições antigas do daoísmo, existia um ensinamento sobre 3 forças dentro do corpo. Elas eram chamadas de Jing, Qi e Shen. Jing é a sua essência vital. É a energia mais concentrada que você tem. Está ligada à sua força criativa, à sua energia sexual, à sua vitalidade. É o combustível bruto. Qi é a energia que circula. É o movimento. É o que faz você acordar disposto, pensar com clareza e agir. Shen é a consciência. É a clareza mental, é a presença. Essas 3 coisas trabalham juntas, mas a base de tudo é o Jing. Se o seu combustível está baixo, nada funciona direito. Pense no seu sistema nervoso como uma bateria. Quando ela está carregada, você transmite estabilidade, segurança e presença. Quando ela está drenando o tempo todo, você transmite cansaço, tensão e escassez. E isso não é algo místico no sentido fantasioso. Seu corpo emite sinais o tempo todo. Sua postura, sua respiração, sua tensão muscular, seu olhar, tudo comunica o estado interno do seu sistema. Se a sua bateria está vazando, você pode até tentar manifestar, planejar, trabalhar mais, mas não tem energia suficiente para sustentar crescimento. É por isso que apenas ativar o centro sacral não resolve. Se você não fechar os vazamentos, é como encher um tanque que continua aberto por baixo. Os antigos falavam em selar os portões, não para reprimir energia, mas para administrá-la com consciência, porque energia acumulada gera magnetismo, energia desperdiçada gera instabilidade. E aqui está o ponto central. Você não precisa aprender a ganhar mais energia. Você precisa parar de perder a que já tem, e esses vazamentos não são invisíveis. Eles aparecem no seu corpo. Agora vamos falar do primeiro sinal claro de que sua energia financeira está sendo drenada. E se o seu problema nunca foi falta de dinheiro, mas falta de retenção, a maioria das pessoas acredita que precisa atrair mais, trabalhar mais, aprender mais técnicas, fazer mais esforço. Mas quase ninguém para perguntar: eu sei segurar o que chega? Existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e sustentar dinheiro. Você pode ter momentos de crescimento, pode ter meses bons, pode ter oportunidades que aparecem, mas se o seu corpo não estiver acostumado a manter esse nível de energia,
Ele vai tentar voltar ao padrão antigo. É como alguém que nunca levantou peso tentar segurar algo muito pesado por muito tempo. Não importa a força inicial. Se não existe capacidade, a pessoa solta. O mesmo acontece com riqueza. Se você sente que o dinheiro entra e sai rápido demais, as coisas começam a dar certo e algo interrompe. Você até cresce, mas nunca mantém. Sempre surge um imprevisto. Isso não significa que você está amaldiçoado. Significa que existe vazamento. E o mais importante, vazamento não é moral, não é culpa, é padrão físico e nervoso. Seu corpo pode estar em modo de defesa constante, e um corpo que está sempre se protegendo não consegue expandir. Se você se identificou com isso, preste atenção. O fato de você estar percebendo esse padrão já é um sinal de que algo está pronto para mudar. Porque quando a consciência começa a enxergar o vazamento, a vedação pode começar. Agora vamos falar do primeiro sinal físico claro de que você está vazando energia financeira, e talvez você nem tenha percebido até hoje. O primeiro sinal de que você está vazando energia financeira não está na sua conta bancária, está no seu corpo. Preste atenção em algo simples. Sua mandíbula está relaxada agora, ou está apertada. Seus ombros estão soltos, ou levantados e rígidos. Seu quadril está livre, ou travado. Muitas pessoas vivem em um estado de contração constante e nem percebem mais. Apertam a mandíbula quando estão concentradas. Prendem a respiração quando ficam estressadas. Levantam os ombros quando estão trabalhando. Cruzam as pernas com força. Mantêm o corpo fechado. Isso parece pequeno, mas não é. Tensão constante é sinal de que o seu sistema nervoso está em alerta. Mesmo que não exista perigo real, o corpo age como se existisse. E quando o corpo está em modo de defesa, ele prioriza sobreviver, não prosperar. Pense de forma simples. Se alguém quiser te entregar um presente, mas suas mãos estiverem fechadas em punho, você não consegue receber. Primeiro, você precisa abrir. Seu corpo funciona da mesma forma. Mandíbula apertada costuma estar ligada à dificuldade de pedir, de falar seu valor, de aceitar elogios. Ombros rígidos indicam que você sente que precisa carregar tudo sozinho. Quadris travados afetam diretamente o centro criativo que está ligado à fluidez e à capacidade de receber. Contração é o oposto de fluxo. Se o seu corpo está sempre fechado, sua energia também está. E quando sua energia está fechada, oportunidades passam. Não porque você não merece, mas porque você está indisponível. A boa notícia é que isso pode mudar. O primeiro passo não é forçar relaxamento o tempo todo. É perceber quando você está contraído. Consciência já começa a liberar. Soltar a mandíbula, baixar os ombros, respirar fundo, mover o quadril suavemente. Parece simples demais. Mas não é sobre o movimento em si. É sobre ensinar ao seu corpo que ele não precisa se proteger o tempo todo. E quando o corpo sai do modo defesa, ele entra no modo expansão. Agora preste atenção. O que vou dizer pode mudar completamente a sua vida. Se para você ganhar dinheiro é sempre difícil, pesado e cheio de obstáculos, algo está errado. Dinheiro não foi feito para ser uma batalha constante. Quando a energia está alinhada e o sistema interno está regulado, o fluxo se torna natural. Não significa que você nunca vai trabalhar. Significa que o esforço deixa de ser luta e passa a ser construção. Se até hoje você nunca sentiu que o dinheiro vem com facilidade, consistência e estabilidade, isso é um sinal claro de que sua estrutura interna ainda não está organizada para sustentar essa energia. E continuar tentando apenas forçar mais não resolve. É exatamente aqui que entra o seu eu superior. O livro é um atalho estruturado para reorganizar sua base interna de forma prática e objetiva. Ele mostra passo a passo como alinhar identidade, energia e ação. Não é teoria vazia, é aplicação direta. Qualquer pessoa consegue seguir, qualquer pessoa consegue começar hoje. Você não precisa esperar meses para sentir mudança. Ao aplicar o método descrito,
no livro, você começa a ajustar sua energia imediatamente. E quando sua identidade muda, seu comportamento muda. Quando seu comportamento muda, seus resultados começam a responder. Se você quer parar de lutar contra o dinheiro e começar a sustentar a abundância de forma consistente, o caminho está organizado para você. O seu eu superior está no primeiro comentário fixado e na descrição. Leia, aplique o passo a passo e observe o que acontece quando você finalmente ensina seu sistema a operar em modo expansão. Porque manifestação verdadeira não é sorte, é estrutura alinhada. E essa estrutura você pode começar a construir ainda hoje. Agora vamos para o segundo sinal, e esse é ainda mais direto. O segundo sinal de que você está vazando energia financeira é mais silencioso e muitas vezes desconfortável de admitir. Ele não aparece como tensão muscular, mas como hábito repetido. É a dissipação inconsciente da sua energia criativa e sexual. Em termos simples, é quando você está constantemente gastando seu combustível interno em pequenas descargas que parecem inofensivas, mas que somadas drenam sua força vital. Essa energia é a mesma que sustenta sua motivação, sua criatividade e sua capacidade de construir riqueza. Quando ela é desperdiçada, sem direção, sua força magnética diminui. Pense nas horas gastas rolando redes sociais sem perceber o tempo passar, consumindo conteúdo estimulante que ativa seu cérebro, mas não produz nada concreto na sua vida. Pense em comer por ansiedade, em assistir algo apenas para fugir do tédio, em buscar prazer imediato como forma de aliviar tensão. Nada disso é errado moralmente. O problema é a falta de consciência. Cada vez que você descarrega energia apenas para aliviar desconforto momentâneo, você reduz a reserva que poderia estar sendo usada para criar, produzir e expandir. Essa dissipação também acontece no campo sexual e mental. Fantasias constantes, estímulos excessivos, comportamentos impulsivos ou compulsivos não direcionam energia para a construção, apenas a liberam. É como se você estivesse abrindo pequenas válvulas o dia inteiro, deixando escapar aquilo que deveria estar acumulando. No curto prazo, isso gera sensação de alívio. No longo prazo, gera cansaço, falta de foco e ausência de crescimento financeiro consistente. Existe uma explicação simples para isso. Seu cérebro funciona com dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e recompensa. Quando você consome estímulos fáceis em excesso, sua motivação natural diminui. Você sente menos impulso para agir, menos clareza para executar, menos energia para sustentar disciplina. E sem energia sustentada, não existe construção de riqueza. Não é misticismo. É biologia aplicada ao comportamento. O ponto não é repressão nem culpa. Não se trata de eliminar prazer ou viver em rigidez extrema. Trata-se de intenção. Quando você aprende a direcionar sua energia ao invés de descarregá-la automaticamente, algo muda. A mesma força que antes era dispersa começa a se concentrar. E energia concentrada gera presença, confiança e poder criativo. Quanto mais você conserva, mais você constrói. Quanto mais você dispersa, mais você começa do zero. Se você sente que está sempre cansado, sempre precisando de estímulo externo, sempre buscando pequenas distrações para se sentir melhor, talvez o problema não seja falta de oportunidade, talvez seja vazamento constante. E quando você fecha esse vazamento, você não apenas recupera foco, você recupera magnetismo. Agora vamos para o terceiro sinal físico, e ele está em um lugar que poucas pessoas associam com dinheiro, o seu sistema digestivo. O terceiro sinal de que você está vazando energia financeira aparece em um lugar que quase ninguém associa com dinheiro, o seu sistema digestivo. Pode parecer estranho no começo, mas pense de forma simples. Seu corpo só consegue usar aquilo que consegue digerir e absorver. Se ele não processa bem o que entra, ele não transforma em força, e o mesmo princípio vale para energia, oportunidades e dinheiro. Seu intestino é conhecido como segundo cérebro, porque ele influencia diretamente seu humor, sua clareza mental
e sua estabilidade emocional. Quando sua digestão está desregulada, todo o seu sistema nervoso sente o impacto. Você fica mais ansioso, mais reativo, mais impulsivo. E quando você toma decisões financeiras a partir de um estado interno instável, os resultados também se tornam instáveis. Observe os padrões. Constipação frequente pode indicar dificuldade de soltar o que precisa ir embora. É como se o corpo estivesse segurando além do necessário. Financeiramente, isso pode aparecer como medo de investir, excesso de controle ou apego a situações que já deveriam ter sido encerradas. Já episódios de evacuação solta ou urgência constante mostram o oposto: incapacidade de reter. O dinheiro entra e sai rápido demais. Você não sustenta ganhos por tempo suficiente para transformá-los em estabilidade. Inchaço constante, sensação de peso ou digestão lenta também revelam estagnação. Algo entra, mas não é totalmente processado. Isso se reflete em projetos que começam e não terminam, oportunidades que aparecem, mas não se concretizam, ideias que nunca são executadas. O fluxo não é interrompido por falta de chance, mas por falta de integração. Existe base científica para isso. Grande parte da serotonina do corpo é produzida no intestino. Quando ele está inflamado ou desregulado, sua estabilidade emocional cai. E sem estabilidade emocional, você oscila entre impulsividade e medo. Oscilação gera decisões financeiras fracas. Decisões fracas mantêm ciclos repetitivos. Seu sistema digestivo ensina algo importante. Receber não é apenas aceitar, é absorver, é transformar, é reter o que fortalece e liberar o que não serve. Se seu corpo não consegue fazer isso com comida, dificilmente fará com dinheiro e oportunidades. Se você percebe irregularidade constante na digestão, sensibilidade excessiva ou falta de ritmo alimentar, talvez não seja apenas uma questão física isolada. Pode ser um reflexo direto da sua capacidade interna de sustentar crescimento. E agora que você conhece os 3 sinais, tensão crônica, dissipação inconsciente e instabilidade digestiva, podemos falar sobre o que realmente muda o jogo, como selar esses vazamentos e aumentar sua capacidade de reter riqueza. Agora que você identificou os 3 sinais, tensão constante, dissipação inconsciente e instabilidade digestiva, precisamos falar sobre solução prática, porque entender o problema já muda sua percepção, mas não transforma sua realidade sozinho. O que muda sua realidade é prática consistente. O que vou apresentar aqui não é algo místico no sentido fantasioso, é um protocolo simples para treinar seu corpo a parar de vazar energia e começar a construir capacidade. Pense nisso como fortalecer um músculo. Você não desenvolve força em um dia, mas com repetição diária. O objetivo não é apenas atrair dinheiro, é aumentar sua capacidade de sustentar energia, porque quando você consegue segurar mais energia com estabilidade, naturalmente consegue sustentar mais oportunidades e mais riqueza. Esse protocolo funciona em 3 frentes: liberar tensão, conservar energia e estabilizar o corpo. Ele deve ser praticado por pelo menos 21 dias seguidos. Esse período não é mágico. É o tempo médio necessário para seu sistema nervoso começar a criar um novo padrão. Nos primeiros dias, você provavelmente só perceberá mudanças internas, mais leveza, mais consciência corporal, mais presença. Na segunda semana, pequenas mudanças externas começam a surgir. Oportunidades sutis, dinheiro inesperado, ideias mais claras. E na terceira semana, o que antes parecia instável começa a ganhar consistência. Mas aqui está o ponto importante. Isso só funciona se você realmente praticar. Não é ouvir e concordar. É aplicar. Nas próximas sessões, vamos dividir o protocolo em 3 partes claras, cada uma focada em um dos vazamentos que você identificou. São exercícios simples, mas poderosos, que treinam seu corpo a sair do modo defesa e entrar no modo construção. Fechar vazamentos não exige esforço extremo, exige disciplina leve, repetida todos os dias. Agora vamos começar pela primeira parte: liberar o que está contraído.
A primeira parte do protocolo é sobre algo muito simples, mas profundo: soltar o que está constantemente apertado, porque você não consegue construir enquanto seu corpo está em modo defesa. Se sua mandíbula vive travada, seus ombros sempre elevados e seu quadril rígido, seu sistema nervoso interpreta isso como perigo, e quando o corpo sente perigo, ele prioriza a sobrevivência. Sobrevivência não combina com expansão financeira. Essa prática leva cerca de 10 minutos e deve ser feita 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Comece pela mandíbula. Abra a boca o máximo que conseguir, segure por alguns segundos e solte. Repita algumas vezes. Depois, massageie suavemente a região próxima aos ouvidos, onde a mandíbula articula. Em seguida, deixe a boca levemente aberta e respire profundamente por 1 minuto. Parece simples, mas você está ensinando seu corpo a parar de segurar tensão invisível. Depois vá para os ombros. Eleve-os até perto das orelhas, segure alguns segundos e solte deixando cair. Faça isso algumas vezes. Em seguida, gire os ombros para trás e depois para frente, devagar. Finalize deixando os braços soltos ao lado do corpo, sentindo o peso deles. Quando os ombros relaxam, o corpo entende que não precisa carregar tudo sozinho. Agora, o quadril. Fique em pé com os pés na largura dos ombros e faça círculos lentos com a pelve. Primeiro para um lado, depois para o outro. Sem pressa, sem forçar. Apenas movimento suave. Depois, balance levemente de um lado para o outro. O objetivo não é alongamento intenso. É reintroduzir mobilidade onde havia rigidez. Se surgir emoção durante essa prática, tristeza, irritação, até vontade de chorar, não interrompa. Isso é energia antiga sendo liberada. O corpo guarda memórias que a mente já esqueceu. O mais importante aqui é consistência. Não precisa ser perfeito. Precisa ser repetido. Ao praticar esse relaxamento consciente todos os dias, você treina seu sistema nervoso a sair do padrão automático de contração. E quando o corpo aprende a relaxar, ele também aprende a receber. Agora, vamos para a segunda parte do protocolo. Aquela que impede você de desperdiçar o combustível que deveria estar acumulando. A segunda parte do protocolo é sobre parar de desperdiçar o combustível que deveria estar construindo sua vida. Se a primeira etapa ensinou seu corpo a relaxar, essa etapa ensina seu sistema a reter e direcionar energia ao invés de descarregá-la automaticamente. Essa prática leva cerca de 15 minutos por dia, de preferência pela manhã, quando sua mente ainda está mais limpa. Sente-se confortavelmente. Coloque uma mão abaixo do umbigo e a outra no centro do peito. Feche os olhos e comece a respirar profundamente pelo nariz, expandindo a barriga ao inspirar. Segure o ar por alguns segundos e solte lentamente, contraindo levemente o abdômen ao expirar. Enquanto respira, imagine que a energia que normalmente seria dispersa está sendo recolhida e concentrada nessa região abaixo do umbigo. Depois de alguns minutos, visualize uma luz suave nessa área, ficando mais forte a cada respiração. Ao inspirar, ela cresce. Ao expirar, ela sobe pelo centro do seu corpo até o peito e a cabeça. Não é para perder energia, é para circulá-la internamente. Você está treinando seu corpo a manter energia ao invés de liberá-la por impulso. Mas a parte mais importante dessa etapa acontece fora da meditação. Durante o dia, observe seus hábitos automáticos. Quando sentir vontade de rolar redes sociais sem propósito, comer por ansiedade ou buscar distração para aliviar tensão, pare por alguns segundos. Respire 3 vezes profundamente. Pergunte a si mesmo: isso está fortalecendo minha energia ou drenando? Você não precisa se proibir de tudo. Precisa aprender a escolher conscientemente. A diferença entre desperdício e construção é intenção. Se surgir um impulso forte de energia criativa ou sexual, não descarregue imediatamente por hábito. Respire. Mantenha a sensação por alguns minutos. Aprenda a sustentar intensidade sem precisar liberar na hora. Isso fortalece sua capacidade interna. No começo pode parecer difícil. O corpo está acostumado a buscar alívio rápido,
mas cada vez que você segura energia com consciência, você aumenta sua reserva, e energia acumulada vira foco. Foco vira ação consistente. Ação consistente vira crescimento financeiro. Você está literalmente treinando o seu sistema a ser um recipiente maior. Agora falta a terceira parte do protocolo, aquela que estabiliza sua base e ensina seu corpo a reter riqueza com equilíbrio. A terceira parte do protocolo é sobre base, porque não adianta liberar tensão e conservar energia se o seu corpo ainda não sabe sustentar estabilidade. E estabilidade começa no chão, literalmente. Essa prática leva cerca de 10 minutos e deve ser feita pela manhã e antes das principais refeições. Fique de pé, com os pés firmes no chão. Se puder, descalço. Sinta o peso do seu corpo distribuído igualmente. Coloque as mãos abaixo do umbigo e respire profundamente algumas vezes, deixando o abdômen expandir e contrair naturalmente. Enquanto respira, imagine que raízes estão saindo da planta dos seus pés e entrando na terra. Essas raízes representam estabilidade. Tudo que é excesso, ansiedade, medo, pressa, desce por essas raízes e é absorvido. O que fica é equilíbrio. Depois, esfregue as mãos até ficarem quentes e coloque-as sobre o abdômen, fazendo movimentos circulares lentos. Isso acalma o sistema nervoso e melhora a conexão com sua digestão. E aqui entra um ponto essencial: ritmo. Seu corpo gosta de previsibilidade. Comer em horários regulares, mastigar com calma, evitar excesso de estímulo durante as refeições. Tudo isso ensina seu sistema que é seguro receber e absorver. Quando o corpo confia no ritmo, ele para de reagir e começa a sustentar. Agora entenda o que acontece quando você junta as três partes. Você relaxa a contração, você conserva o combustível, você estabiliza a base. Isso transforma você em um recipiente maior. Na primeira semana, você percebe mudanças internas, mais consciência, mais presença, menos tensão automática. Na segunda semana, pequenos sinais externos começam a surgir. Ideias mais claras, decisões mais firmes, pequenas entradas inesperadas. Na terceira semana, algo diferente acontece. Você sente que está segurando mais, não apenas dinheiro, mas energia, foco e direção. E aqui está o ponto final que você precisa entender. Riqueza não é apenas o que entra, é o que permanece. Se você viveu anos em ciclos de entrada e saída, não era azar, era vazamento. E vazamento pode ser fechado, mas isso exige decisão. Você está disposto a praticar por 21 dias? Está disposto a escolher disciplina ao invés de impulso? Está disposto a construir capacidade ao invés de buscar atalhos? Porque o protocolo está aqui. Os sinais foram revelados. O caminho está claro. O único ponto que ainda define seu resultado é comprometimento. Você não está sem sorte. Você não está amaldiçoado. Você apenas nunca foi ensinado a sustentar. Agora você foi. E quando você aprende a sustentar energia, o dinheiro deixa de ser algo que escapa. Ele passa a reconhecer que encontrou um lugar seguro para ficar.